Como cristão, devemos ter um comportamento baseado na palavra de Deus em qualquer área de nossa vida, até mesmo nas mídias sociais. É sobre esse assunto que vou falar hoje no programa Expondo as Escrituras. Está entrando no ar o programa Expondo as Escrituras. Comigo, Pastor Mário Luna. Um programa para você entender e praticar a palavra de Deus. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Expondo as Escrituras. Eu sou o Pastor Mário Luna, é com muita alegria que eu recebo você aqui mais uma vez. E se você está chegando pela primeira vez, você também é muito bem-vindo. Hoje eu vou estar falando aqui sobre a palavra do Senhor, fazendo uma exposição bíblica baseada na carta aos Romanos, no capítulo de número 12, versículos de 1 a 3, versículos 16 e 17, e nós vamos falar um pouco sobre o comportamento do cristão. E aí isso é dentro da questão também sobre a sutileza das mídias sociais, porque essa exposição bíblica é uma exposição bíblica que você pode usá-la até para você pregar, dar algum estudo sobre este texto de Romanos, porém pode ser usada também como subsídio da aula de número 11 da nossa Escola Bíblica Dominical, que será ministrada no dia 11 de setembro de 2022, com o tema A Sutileza das Mídias Sociais. Então, Expondo as Escrituras serve para expor a palavra de Deus. E nós estamos usando o texto da própria leitura bíblica em classe dessa lição. Então, esse Expondo as Escrituras serve para qualquer tempo, para qualquer época. A lição da Escola Bíblica Dominical geralmente é usada na época que ela está sendo ministrada. Mas essa exposição bíblica vai servir sempre que você precisar querer entender o que está descrito em Romanos 12, do 1 ao 3, o versículo 16 e 17. Quero lembrar a você que a palestra Investimentos para um Casamento Saudável está completa aqui no canal do YouTube e você está convidado aí a assistir ou até mesmo a compartilhar para que outras pessoas tenham acesso. Seja um divulgador da palavra de Deus para que vidas possam ser edificadas. Vamos ler aí o texto de Romanos capítulo 12, versículos 1 a 3 e o versículo 16 e 17. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos, o vosso corpo, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmo. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais uma oportunidade de estar aqui no Expondo as Escrituras. Eu necessito de iluminação do Teu Espírito Santo para poder, Senhor querido, ensinar de acordo com as verdades que estão na Tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo para que eles possam ter uma compreensão real, exata, da Tua palavra e que juntos possamos colocar em prática a Tua palavra com a Tua ajuda em nome de Jesus. Bom, eu quero avisar a você que se você quiser baixar aí o PDF desse Expondo as Escrituras, tá? Para você imprimir, você pode descer na descrição do vídeo, embaixo, desce na descrição, vai ter lá, faça download, quase lá na parte, no final da descrição desse vídeo aqui no YouTube, você vai ser levado para o meu site, dessa página quase até lá no final, e lá vai ter um botãozinho para você poder clicar. Se você tiver ainda dificuldade de fazer isso, procure aqui no meu canal um vídeo que fala sobre como baixar os PDFs aqui do canal. Aí você vai assistir o vídeo, ele é bem curtinho, e você vai aprender como fazer isso de forma rápida. Bom, quero pedir a você também, caso você queira, para que esteja me seguindo no Instagram, porque você vai ter aí um outro meio de acesso, de comunicação comigo. Caso aconteça alguma coisa, haja uma necessidade de eu comunicar algo, eu não tenho só aqui o YouTube, mas tenho também lá o Instagram. Publico coisas lá no Instagram também, então você está convidado a me seguir no Instagram Pastor Mário Luna Oficial.
E uma novidade também em relação às artes digitais aí com a minha esposa, Ângela Luna, no qual, caso você precise para algum evento de sua igreja, alguns irmãos já têm entrado em contato comigo do Rio de Janeiro, fora do Rio de Janeiro, ou melhor, com ela, para poder fazer alguma arte. Eu quero agradecer desde já a você que está aí interessado em fazer uma arte aí para o evento da sua igreja. É só você entrar em contato pelo WhatsApp aí, 219-7176-4015, tá bom? Artes a partir de R$19,90. Caso você esteja interessado, fique à vontade de entrar em contato. Tá? Vamos lá. Introdução. No Expondo as Escrituras de hoje, iremos aprender sobre a sutileza das mídias sociais. Essa exposição serve também como complemento, como eu já disse para você, da lição de número 11, que é essa lição aqui, tá bom? Inclusive vai ser aí o Dia Nacional de Missões, a sutileza das mídias sociais, será ministrada no dia 11 de setembro de 2022. Para entendermos o texto que usaremos nessa exposição, será preciso primeiro compreendermos do que trata a carta aos Romanos, de forma geral, e depois do que trata o capítulo 12 dessa carta, pois assim poderemos realizar uma exposição a partir do assunto principal do texto. Exposição bíblica é o seguinte: eu leio o texto, eu explico o texto e eu faço as aplicações do texto. Só que eu me baseio no tema principal, o assunto principal desse texto. Por isso é uma exposição bíblica, porque eu estou me baseando no assunto principal desse texto. Mas para eu me basear no assunto principal, eu preciso primeiro falar para você do que trata essa carta, para depois falar do que trata o capítulo 12 e aí sim poder fazer a exposição juntamente com você. Diferente de outras cartas, Paulo não escreveu aos romanos para resolver problemas locais e circunstanciais, como por exemplo no caso das cartas aos Coríntios. Quando você lê a carta aos Coríntios, você vê a primeira carta aos Coríntios, você vê Paulo respondendo questões que eles haviam mandado uma carta para Paulo, e Paulo ali estava respondendo questões. A carta aos Romanos não. Paulo não está escrevendo uma carta porque havia diretamente problemas na igreja. Por isso essa carta parece mais um tratado teológico do que uma carta pastoral. A carta aos Romanos tem sido chamada carta profilática. Por que profilática? Isso porque a palavra profilática vem de profilaxia, que significa parte da medicina que trata das medidas preventivas. Então ela é uma carta preventiva contra as enfermidades. Nesse caso, Paulo sabia que a melhor proteção contra a infecção do falso ensino era o antisséptico. O que é um antisséptico? Aquilo que combate as infecções da verdade. Ou seja, Paulo, antes que os problemas venham a acontecer, ele já está ensinando à igreja o que eles precisam saber para que eles possam se defender quando as coisas começassem a ocorrer. Paulo então usa de prevenção usando o ensino da palavra para proteger a igreja dos falsos ensinos, apesar que muitos desses ensinos ainda não tinham chegado ou não tivessem chegado lá. Resumamos o tema de Romanos da seguinte maneira. A carta aos Romanos pode ser resumida da seguinte maneira: a justificação dos pecadores, a santificação dos homens justificados e a glorificação dos santificados pela fé e pelo poder de Deus. Então, três coisas acontecem: justificação, santificação e glorificação. Justificados da culpa do pecado, nós éramos culpados diante do tribunal de Deus. Santificados porque agora, já que não somos mais culpados e somos filhos de Deus, precisamos ter um comportamento de acordo com a posição que nós recebemos em Cristo. E qual é a posição que nós recebemos em Cristo? Somos filhos de Deus. Então não podemos mais nos comportar como nos comportávamos antes de Jesus. E glorificados porque quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, aqueles que já partiram receberão um corpo glorificado e aqueles que estiverem vivos também terão um corpo transformado, glorificado. E o pecado não fará mais parte da nossa natureza. É sobre esse tema que a carta aos Romanos trata. Bom? Então vamos lá. Qual é o assunto principal de Romanos 12? Uma vez que você entendeu que a carta aos Romanos é um tratado teológico, uma carta profilática, e trata da doutrina da salvação, ela é uma carta soteriológica, ou seja, trata da soteriologia. Na teologia, a doutrina da salvação chama-se soteriologia. Então você já entendeu que é um tratado sobre a salvação.
Agora, do que trata o capítulo 12? Capítulo 12 de Romanos trata do comportamento do cristão. Ele não é um cristão? Então ele tem um comportamento. Esse capítulo pode ser desenvolvido da seguinte maneira. Vamos também dividir o capítulo 12 como dividimos a carta em assunto. O comportamento com Deus, versículos 1 e 2. O comportamento conosco mesmo, como é que nós nos comportamos diante dos dons que recebemos, versículos 3 a 8. O comportamento com os irmãos, versículos de 9 a 16. E o comportamento com aqueles que se colocam como nossos inimigos. O cristão não tem inimigos, mas existem pessoas que se opõem a ele, né? Ele não declara pessoas seus inimigos, mas ele tem pessoas que se opõem. Como é que eu devo me comportar como cristão? Versículos 17 a 21. Isso aqui é até bom, porque às vezes você está diante de determinadas situações e você quer aprender aí como é que eu devo me comportar com Deus. Versículo 1 a 2. Como eu devo me comportar diante daquilo que Deus colocou nas minhas mãos para eu fazer a obra dele? Versículos 3 a 8. Como é que eu devo me comportar com meus irmãos em Cristo? Versículos 9 a 16. E como é que eu devo me comportar com aquele que se opõe a mim? Versículos 17 a 21. Então nós temos aqui uma conduta completa, desde Deus até aquelas pessoas que se opõem a nós, tá bom? E isso é muito bom, porque é dentro desse texto que nós vamos tratar sobre o nosso comportamento nas mídias sociais. Em Romanos, dos capítulos 1 a 11, depois de fazer uma exposição com argumentos consistentes das doutrinas expostas ali, o apóstolo, a partir do capítulo 12, começa a apelar aos seus leitores que ponham em prática na vida diária o que aprenderam. E não é diferente. Para que você vai assistir o Expondo as Escrituras? Para colocar em prática. Não é só você que é um professor, se você for um professor, para ir lá dar aula. Você precisa fazer uso daquilo que você está aprendendo. Eu preciso fazer uso daquilo que eu estou aprendendo. Caso contrário, não vai ter nenhum benefício na minha vida. E mais cedo ou mais tarde, eu acabo naufragando na fé. Por quê? Porque eu não estou me alimentando da palavra e vivendo a palavra, praticando a palavra. Sem a prática da palavra, eu vou morrendo espiritualmente. Então, o apóstolo Paulo primeiro ensina a doutrina do capítulo 1 ao capítulo 11 da carta aos Romanos, e a partir do capítulo 12, ele chama seus leitores para a prática. E é justamente isso que essa exposição está nos fazendo também. Eu estou ensinando, né? Primeiro eu tive que aprender, ler, estudar, tá? Agora, nós estamos juntos aqui, vendo como devemos o quê? Nos comportar. O nosso caráter é exposto em nosso comportamento. Ninguém pode descobrir o caráter de ninguém a não ser através do dia a dia pelo seu próprio quê? Comportamento. Por isso que as pessoas se enganam muito umas com as outras. Porque às vezes as pessoas julgam as outras pessoas apenas com o primeiro olhar. E não dá para conhecer o caráter de ninguém sem uma convivência. Você precisa ali estar um pouco com aquela pessoa no dia a dia para conhecer, através do seu comportamento. Você não pode classificar o caráter de uma pessoa apenas por uma atitude. Ela pode ter tido ali um momento de fraqueza, um momento de erro, e aí acaba você classificando ela sem analisar ela como um todo. A ética é o conjunto de crenças, convicções, valores que aceitamos como verdade. Isso chama-se ética. Para o cristão, seu caráter deve ser transformado com base em sua ética. Só que a ética do cristão não é uma ética baseada no mundo. E sua ética passa a ser cristã, pois é baseada onde? Nos ensinamentos das Escrituras. Veja bem que a ética é o conjunto de crenças, convicções e valores que aceitamos. Para quem não é cristão, ele tem um conjunto de crenças, ele tem um conjunto de convicções e ele tem um conjunto de valores, mas não é baseado na palavra de Deus. Mas para o cristão, esse conjunto de crenças, de convicções e de valores tem que estar baseado na palavra de Deus. Uma vez que entendemos que esse capítulo trata do nosso comportamento como cristão, podemos entender qual é a relação desse texto com o tema da lição, a sutileza das mídias sociais. Então devemos nos fazer a seguinte pergunta: qual tem sido o nosso comportamento como cristãos nas mídias sociais? Porque eu, como cristão, preciso ter um bom comportamento. O Senhor Jesus disse que os homens deveriam ver as nossas boas obras
para glorificar o Pai que está no céu. Mateus capítulo 5, versículo 16. Mas qual tem sido o meu comportamento nas mídias sociais? Como eu tenho me comportado? Você está gostando do conteúdo desse vídeo? Então, divulgue o canal para que outras pessoas possam ter acesso à palavra de Deus no seu grupo de família ou para a sua família, na sua rede social, para os irmãos em Cristo da sua igreja. Divulgue o canal, é uma forma de você estar evangelizando ou edificando vidas, ajudando, contribuindo para que vidas sejam edificadas. Se inscreva, ative o sininho das notificações, comente o que você está achando, de que lugar do Brasil você está assistindo ou fora do Brasil, se ficou até o final, se foi proveitoso esse vídeo para ter um esclarecimento melhor da lição, que ele também é a leitura bíblica que ele faz parte. Deixe o seu like, não esqueça não, e compartilhe o vídeo na sua rede social. Se está na TV, ó, tem aí o QR Code para você apontar e se inscrever no canal. Siga também, receba uma mensagem diária de ânimo para o seu coração, tá? Com a minha esposa. Ela traz uma mensagem diária, tanto no Quai como no Instagram. E se você seguir, você vai receber essa mensagem diária, um vídeo curtinho, coisa rápida, no qual você vai ter aí uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo. Ângela Luna no Quai, se você tiver, ou Ângela Manhãs Luna no Instagram. Não deixe de seguir, tá bom? E diga que chegou até lá através da minha indicação, você vai ser muito bem recebido ou recebida. Vamos lá. 2. O comportamento do cristão com Deus. Então vamos lá. Versículo 1 e 2 fala do comportamento do cristão com Deus. A partir do 3, do comportamento conosco em relação ao que Deus colocou nas nossas mãos. Então vamos lá. Paulo faz uma súplica para os cristãos em relação ao seu comportamento com Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Com toda a introdução que nós tivemos, e uma vez que você entenda que o texto está tratando de comportamento ainda aqui, comportamento com Deus, comportamento conosco, em relação ao que Deus colocou, né, nas nossas mãos para poder fazer a obra dele, em relação ao comportamento com os irmãos, comportamento com aqueles que se opõem a gente, fica muito mais fácil você lidar, né, no desenvolvimento do texto e, ao mesmo tempo, associar o texto à questão do tema da lição da revista, no qual a leitura bíblica em classe está lá também. Então, eu creio que vai estar te ajudando muito. Então, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Nós vamos nos ater aqui à primeira parte do versículo. Rogo-vos é muito mais do que um apelo, um pedido, mas é uma súplica do fundo do seu coração, Paulo. O apóstolo Paulo está suplicando. Ele faz essa súplica e apela aos seus leitores, os chamando de irmãos. Paulo é um apóstolo, é uma autoridade espiritual, mas não deixa de ser um servo e um irmão deles em Cristo Jesus. Cristo nos proporciona, por meio do evangelho, ter irmãos que sequer conhecemos pessoalmente. Paulo era um apóstolo, eles ali eram irmãos em Cristo, eles não eram apóstolos, mas eles são irmãos, ou seja, independente da posição no ministério que alguém tem, ele tem que entender que ele é irmão dos outros da mesma maneira e que somos todos servos de Deus, e Paulo faz isso. Paulo prossegue e apela que eles considerem a compaixão de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Ele apela para que eles observem, olha o que vocês têm recebido. Olha o que Deus tem feito por vocês através da compaixão dele. A base de tudo que está sendo dito nesses 2 versículos são a compaixão de Deus. Você reconhece a compaixão de Deus na sua vida? Eu reconheço a compaixão de Deus na minha vida. Paulo passou 11 capítulos falando sobre as misericórdias de Deus. E o evangelho é exatamente isso. A demonstração da misericórdia de Deus aos pecadores indignos. Nós não merecíamos salvação. Deus, pela sua compaixão, através do seu amor, permitiu que seu filho morresse para nos dar salvação. Então nós éramos indignos e indesculpáveis, dando-lhes seu filho para morrer por eles, justificando-os graciosamente pela fé,
enviando-lhes o seu espírito de vida e tornando-os filhos seus. Isso é obra do amor de Deus, e no amor de Deus há compaixão. O sacrifício de Jesus expressa as misericórdias de Deus por nós, a compaixão de Deus por nós. E o nosso corpo apresentado em sacrifício a Deus expressa a nossa gratidão a tudo que Ele fez por nós. Então Paulo ensina do capítulo 1 ao capítulo 11 tudo que Deus fez e agora apela para os seus leitores que eles levem isso em consideração e tenham um comportamento adequado da vida cristã. Não é aceitável? Não é algo justo? Jesus morre sem ter necessidade de morrer por si mesmo. Ele não morreu por si mesmo. Ele morre para poder dar salvação para a humanidade. E agora, uma vez que eu sou filho de Deus, eu não posso mais andar como eu quero. Eu preciso agora entender que eu não estou vivendo mais a minha vida, porque a vida que eu tinha antes era uma vida perdida. Era uma vida que estava destinada à perdição eterna, ao tormento eterno. Mas agora eu tenho uma nova vida. E essa nova vida é para ser vivida para Deus. E eu preciso ter um comportamento adequado com a palavra de Deus. Eu não vivo uma vida com comportamento adequado com a palavra de Deus para ser salvo. Eu já sou um salvo. E é por isso que eu tenho que viver uma vida que se adeque àquilo que a palavra de Deus ensina. Agora vamos para a segunda parte do versículo 1. Que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nessa parte do versículo ele usa uma linguagem do culto do Antigo Testamento, se referindo ao sacrifício realizado com animais. Nossa vida deve ser apresentada como sacrifício a Deus em todo o tempo e em qualquer lugar. A palavra apresenteis fala de uma apresentação definitiva. Não é aquela coisa que você apresenta hoje e amanhã não quer apresentar, depois apresenta, depois não quer apresentar, no outro dia apresenta, não quer apresentar. Não! É uma apresentação definitiva. Você agora, eu agora, pertencemos a Deus. Nós somos de Deus, propriedade de Deus. O Espírito Santo mora em nós como prova que somos propriedades de Deus. Apresentar de uma vez por todas. Podemos comparar essa apresentação com a entrega dos noivos um para o outro no casamento. Ele é dela e ela é dele. O apóstolo apresenta essa figura do culto do Antigo Testamento e diz que os cristãos precisam se apresentar a Deus da mesma forma, uma entrega definitiva diariamente. Eles não apresentam mais animais como sacrifícios, pois eles mesmos são o sacrifício oferecido a Deus. Ou seja, a nossa vida agora é para ser vivida para Deus. E isso exige um sacrifício por quê? Porque nós temos que negar a nós mesmos. Temos que negar a nós mesmos. E essa negação só é possível através do que Jesus fez na cruz do Calvário e através do Espírito Santo que mora em nós. Porque de nós mesmos jamais conseguiríamos negar a nós mesmos. Isso tudo é obra da compaixão de Deus. Por causa do grande amor de Deus. Ele amou o mundo de tal maneira. Então nós temos que ter um novo comportamento, uma nova conduta. A palavra corpo aponta para a vida da pessoa completa. Paulo entendia que sua vida havia sido perdida para viver agora uma nova vida em Cristo. Olha o que diz Marcos 8,35, Jesus falando com os seus discípulos. Porque qualquer que quiser salvar a vida vai perdê-la-á. Ou seja, você quer salvação, então você tem que abrir mão da sua vida, morrer, ter ali a sua vida mortificada em Cristo para receber uma nova vida. Mas qualquer que perder a sua vida, né? Desculpe, porque qualquer que quiser salvar a sua vida vai perder. Perder aqui é perder a vida no sentido, você quer viver para si. É o contrário, desculpe. Você quer viver para si. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, ele se salvará. Então, funciona da seguinte forma. Eu, Mário Luna, quero viver a vida de acordo com as minhas vontades. Então, eu vou perder. Eu, Mário Luna, abro mão da minha vida para viver a vida de acordo com a vontade de Deus. Então, eu ganho. Agora, eu não ganho por causa do que eu estou fazendo. Eu ganho por causa do que Jesus fez.
Então aqui é um trocadilho, e até na hora da explicação a gente tem que ter cuidado, porque temos que ler o versículo completo para dar essa explicação. Por quê? Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Eu quero salvar. Então eu quero viver de acordo com a minha vontade. Então eu vou perder. Mas se eu abrir mão da minha vida para viver a vida de Deus, a nova vida que estou vivendo em Cristo Jesus, eu tenho vida eterna. Olha o que Paulo diz em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então o apóstolo Paulo está dizendo que ele não tem mais vida. A vida dele não é mais para viver de acordo com o que ele quer. Ele tem uma nova vida, e essa vida é para viver de acordo com a vontade de Deus, por causa do que Deus fez por ele, por meio de Jesus Cristo. Antes da nossa conversão, oferecíamos os nossos membros do nosso corpo ao pecado. Agora somos ensinados a não fazer mais isso, mas oferecemos nosso corpo como sacrifício a Deus. O mesmo apóstolo Paulo fala isso na carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 12 e 13. Olha o que diz. Não deixem que o pecado reine sobre seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixe o pecado reinar. Por quê? Porque você não é mais escravo do pecado. Não deixe que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado. Mas em vez disso, entregue-se inteiramente a Deus. Pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Estavam mortos em delitos e pecados. Efésios 2:1. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O corpo, ele nem é bom nem é mau. Depende do que você vai fazer com o seu corpo. Se você vai cometer mais obras, então você está ali com uma má conduta. Você está fazendo o que é mal com aquilo que Deus te deu. Porque Ele é o Criador, Ele criou você, Ele me criou. Agora, se você vai usar o seu corpo para agradar a Deus, para servir a Deus, para estar fazendo a vontade de Deus, então você está fazendo aquilo que é bom. Você não é, em Cristo nós não somos mais escravos do pecado. Então nós não temos mais que ceder aos desejos da nossa carne. Aí não. Aí eu já não estou falando de corpo. Carne não é o corpo. Carne é a natureza pecaminosa, que começou a estar em nós por causa do pecado. Então, nós fomos contaminados, a nossa alma foi contaminada por causa do pecado. E agora nós precisamos do quê? Um dia do quê? Da glorificação, aqueles que estão em Cristo. Porque aí o pecado não fará mais parte da nossa natureza. E aí nós vamos viver eternamente com Cristo. O corpo como sacrifício vivo. O que é isso? Jesus Cristo se ofereceu como sacrifício, foi morto e se ressuscitou. O cristão, então, não se apresenta como sacrifício morto, e sim um sacrifício vivo. As pessoas sem Cristo estão mortas espiritualmente, não podem se oferecer como sacrifício vivo, porque uma pessoa morta não tem como se oferecer como sacrifício vivo. Mas em Cristo ressuscitamos e recebemos vida espiritual e o direito dado por Cristo para termos comunhão com Deus. Agora devemos ser um sacrifício vivo. Pastor, eu não estou entendendo. Deixa eu pegar aqui esse lápis para poder fazer aqui para você uma representação, tá? Todos nós, quando passamos pelo batismo em águas, estamos fazendo uma representação do que aconteceu quando aceitamos Jesus. Eu estou falando daquele que realmente aceitou Cristo, que recebeu uma nova vida, né? Só Deus conhece de fato aqueles que são legítimos cristãos. Não sou eu que defino isso, nem é você. Então, quando você vai para o batismo nas águas, você tem ali, feito uma imersão. Então, quando você desce nas águas, simbolicamente está mostrando que você, a partir dali, não daquele momento, mas que você em Cristo passou a estar morto. Morto para quê? Para a velha vida. Para a velha natureza. Apesar da velha natureza não estar morta, ela está mortificada, ela ainda pode influenciar, mas ela não está mais no controle. O pecado não é mais senhor.
Ele perdeu o senhorio por causa de Cristo. Só que no mesmo batismo em águas, simbolicamente, a pessoa é levantada, simbolizando que ela tem agora o quê? Uma nova vida. Então, o batismo mostra simbolicamente a nossa morte em Cristo e a nossa ressurreição em Cristo. Nós nos unimos a Cristo na sua morte e nós nos unimos a Cristo na sua ressurreição. E essa união com Cristo na sua ressurreição, ela tem a sua plenitude, se é que podemos falar assim, na glorificação. Porque aí nós teremos vida eterna. Ou seja, estaremos com Ele para sempre. E não teremos mais o problema da questão do pecado na nossa natureza e nem o perigo de um dia voltar a pecar. Porque o pecado não fará mais parte da nossa vida. Corpo como sacrifício santo. Ser cristão significa ser parecido com Cristo. O cristão, então, deve ser santo em toda a sua maneira de viver. O termo usado no grego para santo é ágios. Isso significa diferente, separado e dedicado ao serviço divino. O templo era ágil. Naquele tempo lá, o templo era ágil, porque era diferente dos outros edifícios. O sábado era ágil, porque era diferente dos outros dias. Era um dia santo. O povo judeu era ágil, porque era diferente dos outros povos. O cristão é chamado a ser ágil, para ser diferente dos outros homens. Em que sentido? Separado para Deus. Separado para Deus. Você é separado para Deus. Mas será que você é separado para Deus só quando está no templo, aonde você congrega a igreja local? Vamos entender isso no decorrer da exposição. O corpo como sacrifício agradável a Deus. Está falando de um sacrifício apresentado de acordo com as exigências de Deus. Isso aqui é muito sério. Não é somente se apresentar. É se apresentar de acordo com as exigências de Deus. Não podemos nos apresentar a Deus de qualquer maneira. Talvez eu pense, fez um monte de coisa errada durante o dia, e agora vou para o culto, afinal de contas, estou lá me apresentando a Deus, estou fazendo a minha parte. Mas é assim que Deus quer que eu me apresente? É assim que Deus quer que você se apresente? Ou, durante o dia, estive nas minhas redes sociais, falei um monte de coisa, vi um monte de coisa que não devia, e aí vou à noite para o culto, cultuar a Deus. É assim que Deus quer que eu e você se apresente? Quando observamos as normas de Deus, Ele recebe nossa vida como recebia o sacrifício no Antigo Testamento, como aroma agradável. Não é uma questão só de ir para o templo. Não é uma questão só de jejuar. Não é uma questão só de orar. Não é uma questão só de ler a Bíblia. É uma questão de qual a disposição, de que forma eu estou fazendo isso. Como é que eu estou me apresentando a Deus? Nem todas as ofertas que Deus recebia do seu povo do Antigo Testamento o agradavam. O povo trazia ofertas enquanto vivia em hipocrisia, oferecendo assim um falso culto. Por quê? Porque era uma coisa mascarada. Para os homens que estão vendo, os fariseus eram vistos como homens religiosos no tempo de Jesus. Ah, olha, que homem que ora, olha quanto fervor, está na praça orando, olha como eles são piedosos. Mas Jesus denuncia a hipocrisia deles, porque Jesus conhecia a intenção do coração. Eles faziam aquilo com a motivação de serem vistos. Não tem como se esconder de Deus. Eu não consigo me esconder de Deus. Você não consegue se esconder de Deus. Se eu pregar por vaidade, para poder me engrandecer, para me enaltecer, se eu ensinar por vaidade, para me promover, para eu me engrandecer, não saber como me comportar com aquilo que Deus colocou na minha mão para fazer, Deus está vendo. Você pode até achar que eu sou um homem piedoso, mas Deus não acha. Deus não vê, Deus não testemunha de mim como testemunhou de Jó. Viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente e que se desvia do mal. Será que Deus pode falar isso de mim? Pode falar isso de você? Amós 5,21 diz: aborreço
despreza as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Deus está dizendo diante daquele tempo, por meio do profeta Amós, que não recebia aquilo que aquele povo estava oferecendo. Em Isaías 1:11 diz: de que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor: estou farto de holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Eles transformaram aquilo que precisava ser realmente algo feito de todo o coração, com uma conduta correta, em uma formalidade. Vamos lá, vamos viver da forma que nós queremos e no dia do sacrifício, vamos lá oferecer sacrifício. Será que é diferente nos nossos dias? Eu posso fazer o que eu quiser, viver do jeito que eu quiser, e quando é à noite eu vou para o culto, quando é no final de semana eu vou no domingo para a igreja local oferecer culto a Deus, e Deus está olhando e dizendo: é isso que eu quero? Você acha realmente que eu quero que você venha aqui se apresentar a mim dessa maneira, dessa forma, cometendo e praticando o que você tem praticado, pensando o que você tem pensado, olhando o que você tem olhado, ainda que ninguém tenha percebido? Eu, o Senhor, estou vendo tudo. E eu estou pensando que Deus está recebendo. É por isso que eu não consigo concordar quando alguém diz assim para outra pessoa que está indo para um culto: que o seu culto seja abençoado. Porque, na verdade, o culto não é para mim, o culto é para Deus. Então, eu gosto sempre de dizer o seguinte para quem está indo para um culto: que Deus receba o seu culto. Entendeu agora? Porque parece que na nossa cabeça nós vamos para o culto porque o culto é para nós. Para nós recebermos, não, é para nós nos oferecermos. Só que o culto não começa no templo, o culto começa na sua casa. E o culto não dura só 2 horas, o culto dura a sua vida toda depois que você está em Cristo. E aí a coisa começa a ficar seríssima. Porque tem gente, eu gosto de fazer a comparação do carro a álcool e do carro a gasolina. E aqui não é nenhuma crítica sobre combustíveis de carro, não. Mas quem tem carro a álcool sabe que no tempo frio, muitas vezes ele tem que chegar e ligar o carro antes, esperar um pouco, até o motor aquecer para ele poder sair, porque senão, ainda mais aonde mora, quem mora em lugar muito frio, como por exemplo em São Paulo, e aí você precisa ligar o carro e esperar até o motor aquecer, senão ele vai morrer, não tem jeito. Parece que tem alguns crentes que se comportam como um carro a álcool. Durante todo o dia, não viveu um culto para Deus. Aí quando chega nas 2 horas lá, ele quer se ligar com Deus. Quando ele vai começar a se ligar, terminou o tempo do culto. Acabou, volta tudo de novo. E assim ele vive, engasgando para lá, engasgando para cá, e cambaleando para ali, cambaleando para quê? E Deus quer um culto o tempo inteiro, não é só naquele momento. Olha o que diz 1 Samuel 15:22. Por isso que eu disse que aí é a comparação do carro a gasolina. Ligou, pegou. Por quê? Porque está sempre pronto. E não é aqui, eu não estou falando contra os combustíveis de carro e dizendo que um é melhor do que o outro. Só que um combustível é um combustível mais frio nesse caso, né? Existem palavras técnicas aqui para ser usadas que eu não vou usar, que não há necessidade disso, é claro, eu não sou expert nesse assunto, tá bom? Mas só mostrando, é só uma comparação. Olha o que diz 1 Samuel 15:22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Deus quer muito mais obediência. Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Longe de mim dizer para você que você não deve ir para o culto no templo. Vá. Se você pode ir na segunda, na terça, na quarta, na quinta, se o templo onde você congrega tem atividade, você pode ir. Vá quinta, sexta, não há problema, desde que você não deixe de fazer sua parte dentro da sua casa, sua família, porque a sua primeira igreja começa dentro da sua casa, não tem nenhum problema. Você pode ir várias vezes, 2 cultos, 3 cultos, 4 cultos, não há nenhum problema, desde que esteja tudo acordado, tudo certinho aí com a sua casa também. Mas olha bem,
Não vai adiantar nada você ir 4 vezes no templo se você vai com uma vida totalmente, se você vive uma vida totalmente irregular. Porque aquele que vai uma vez só, se ele realmente vive uma vida de retidão, dentro e fora do templo, esse culto dele é recebido. Mas o seu culto não é recebido. É Deus que está falando aqui. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Não adianta trocar a ida ao culto, abrir mão da obediência em troca de ir a culto. Dizer assim, não tem problema. Desde que eu vá no culto, eu estou fazendo a minha parte. Tem muita gente que se engana. É por isso que nós vemos aí alguns trabalhos onde as igrejas fazem de libertação, de cura divina, pessoas que vão desesperadas, né? Toda semana, naquele dia certo, vai lá. Estou falando daquelas igrejas que tem aquele dia certo, né? Tem igrejas que trabalham muito dentro desse segmento aí, trabalhando diretamente ali na parte da libertação ou de cura divina, mas aí eu estou falando aquela que tem aquele trabalho semanal. E aí, semana após semana, semana após semana, a pessoa vai lá. Parece que todo aquele dia, vamos dizer, se for numa quarta-feira, toda quarta-feira ela tá lá. Mas aí termina a quarta-feira, ela volta a fazer tudo de novo que não deveria estar fazendo. Aí quando chega, ela vai lá de novo para poder aliviar um pouco. Aí depois volta a fazer tudo. Não resolve. Porque precisa de viver uma vida em obediência. Pensamos que qualquer ato religioso ou sacrifício espiritual irá necessariamente ser agradável a ele. Mas não é assim. Deus exige que ofereçamos a nós mesmos de um modo aceitável a ele. Lembra que Deus aceitou Abel e a sua oferta e rejeitou Caim e a sua oferta? Deus olha primeiro o coração do ofertante. E olha a sua oferta, mas primeiro o coração do ofertante. A vida do ofertante. Você é uma oferta. Porque agora você não é de você mesmo. Eu não sou de mim mesmo. Eu agora sou de Deus. Você é de Deus. Devemos nos oferecer em humildade e arrependimento para que o nosso sacrifício de louvor possua um aroma suave. A base para oferecermos nosso culto e serviço a Deus é a nossa obediência. Se não tem obediência, se não tem vida de obediência, é uma formalidade. Deus não recebe. Nos enganamos quando pensamos que podemos trocar nossa obediência a Deus por prestar culto e serviço a Ele. Somos informados que precisamos apresentar a Deus não apenas o nosso corpo, mas tudo que fazemos com o nosso corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. Dessa forma, se elimina a ideia de o cristão ter uma vida compartimentada. Tem muita gente que pensa que tem uma vida compartimentada. O que é isso? Essa é uma cosmovisão, uma visão de mundo, ou visão de vida, tá? Cristã distorcida do que a Bíblia ensina. Por quê? Não existe uma vida religiosa e uma vida secular. Se você quer dividir a sua vida em atividade religiosa e secular, tudo bem. Mas entenda o que vai ser dito aqui. Não existe uma vida religiosa e uma vida secular, onde no que alguns chamam de vida secular, podemos fazer o que quisermos. Tudo que o cristão realiza precisa louvar e adorar a Deus. Não cultuamos e prestamos serviço a Deus apenas no templo, mas em nossa casa, escola, faculdade, trabalho, lazer e etc. Infelizmente, a ideia de cultuar e prestar serviço a Deus passou a estar restrita ao templo e tem sido ignorado o que a Bíblia diz sobre o nosso culto e serviço se estender a todas as áreas de nossa vida. E eu repito, a vida do cristão deve ser um culto a Deus 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês, 12 meses no ano, durante a vida toda. É claro que a nossa presença no templo é uma parte importante do nosso culto a Deus, como ensina a Bíblia, e não podemos ser negligentes a isso. A ideia de servir a Deus em casa, não pertencendo a uma igreja, contraria o que a Bíblia nos ensina. Isso é óbvio. Não tenho tempo para discorrer sobre os motivos de nos reunirmos no templo de forma detalhada, mas posso afirmar em resumo o seguinte. Dos motivos, vamos lá. Adorar e louvar a Deus individualmente e coletivamente. Prestar um culto a Deus no templo. Receber instrução e aprender a palavra. Ministrar e incentivar uns aos outros. Dar uma palavra de ânimo para o irmão que está do teu lado, para o outro, para a irmã. Tomar conhecimento e orar pelas necessidades da igreja local e de outras pessoas. E testemunhar o evangelho aos não salvos. Tudo isso faz parte de motivos de estarmos reunidos no templo. E a última parte, que é o vosso culto racional.
Paulo aqui conclui afirmando que ter entendido tudo que foi explicado nos capítulos anteriores, levando em consideração as misericórdias de Deus e se apresentando a Deus como sacrifício, ele chama isso de culto racional. Porque você entendeu, você está praticando, então isso é um culto com entendimento. Um culto onde a pessoa realmente compreendeu. Um culto oferecido de mente e coração. Também é o culto espiritual, como traduz a NVI, Nova Versão Internacional, em comparação ao culto do Antigo Testamento, que era baseado em externalidades, coisas exteriores, formalidades, rituais, animais mortos, e nós não praticamos mais isso. Como cristão, nosso culto é em espírito e em verdade. É um culto simples, um ato de adoração inteligente, apresentado por pessoas que compreendem o que Deus fez por elas. Se elas cultuam sem compreensão, então estão prestando um culto irracional. Imagine eu indo para o templo e chegando lá e tô lá, cantando, louvando, bendizendo ao Senhor, orando, mas sem entender por que eu estou fazendo aquilo. Eu preciso ter a compreensão que eu estou ali porque eu estou servindo, eu estou adorando aquele que mudou a minha vida. Eu estou oferecendo a ele um culto de gratidão, um culto de adoração, um culto de louvor ao Senhor. Se eu não tiver essa compreensão, todo culto deve ter esse entendimento. Às vezes você ouve pessoas dizer assim, eu quero oferecer esse culto em ações de graça. Mas, na verdade, todo o nosso culto deve ser em ação de graça. Não é errado oferecer um culto em ação de graça, especificamente por uma causa, por algo que Deus fez na sua vida. Mas todo culto deve envolver ação de graça. Todo culto. Por quê? Por tudo que ele faz. Por tudo que ele fez. Adoração por quem ele é. Muitos cristãos hoje não querem pensar, não querem lidar com o conteúdo da palavra de Deus, querem que sua religião seja um sentimento. O interessante aqui é que certo escritor define teologia como a fé em busca de entendimento. Então tem que pensar. E mesmo assim muitos rejeitam para total e muitos a rejeitam para sua total destruição. Inclusive aqui na descrição do vídeo tem um curso livre de teologia. Se você quiser ser aluno, clique aí embaixo aí, ó. Clique no link para que você se inscreva aí no módulo grátis para você conhecer. Por quê? Porque teologia é a fé em busca de quê? Entendimento. Oséias capítulo 4, versículo 6. Podemos resumir. Eu ia dizer que Oséias 4,6 diz que o povo foi destruído porque faltou conhecimento. Então precisa ter conhecimento. Agora vamos lá. Podemos resumir Romanos 12:1 da seguinte maneira. Paulo suplica a nós, usando como base todos os feitos de Deus descritos dos capítulos 1 a 11, como eleição em Cristo, substituição, justificação, adoção, concessão do Espírito Santo, etc. Ainda que não tenhamos nenhum mérito, que apresentemos nossa vida por completo, e isso inclui tudo que fazemos, tudo que falamos, tudo que pensamos, em qualquer lugar que estivermos, como um culto de louvor e adoração a Deus. Entendeu essa parte? Tudo que fazemos, tudo que falamos, tudo que pensamos, e em qualquer lugar que estivermos, precisa ser um culto de louvor e adoração a Deus. Não há motivação maior para viver uma vida de santidade do que contemplar as misericórdias de Deus. Você está gostando, na verdade, aqui é gostando do conteúdo da mensagem? Então, divulgue o canal. Permita que outras pessoas sejam edificadas também no grupo da sua família ou para a sua família, para os irmãos em Cristo da sua igreja, nas suas redes sociais. Se inscreva, ative o sininho, comente o que você está achando, se ficou até o final, de que lugar você está assistindo, deixe o seu like, compartilhe o vídeo também. Se está na TV, aponte a câmera do celular para o QR Code que você pode se inscrever. Tá? Eu tenho aí para você, caso você queira, ao invés, nós disponibilizamos PDF, eu disponibilizo os PDFs gratuitamente do Expondo as Escrituras, da EBD Comentada Online, os PDFs, tá bom? Mas caso você queira tudo num único lugar e ainda queira também o PowerPoint das lições da EBD, você pode descer na descrição, e você tem aí o Seja Membro, tá? Na descrição. Tem um botãozinho do YouTube, se você assinar por aí não tem problema. Vai estar tudo, depois que você assinar, você tem todo o conteúdo na aba Comunidade.
Agora, se você assinar aqui na descrição, você vai ser levado por uma plataforma, você vai fazer a assinatura e você vai ter todo o conteúdo lá na plataforma. E ainda pode pagar por Pix, boleto ou cartão de crédito. Já aqui no YouTube, no botãozinho Seja Membro do YouTube, você só pode pagar com cartão de crédito. Vamos lá, 2. Paulo apresenta como deve ser o comportamento do cristão e qual será o resultado. Então, como deve ser o comportamento? Primeiramente, o que se deve evitar. O que o cristão deve evitar? E não vos conformeis com este mundo. Depois, o que se deve fazer? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E como resultado, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então vamos lá. Uma mente renovada não se conforma com o padrão estabelecido do mundo. Se conforma? Não. E não vos conformeis com este mundo. Vamos pegar só a primeira parte do versículo. Paulo começa com uma negação, pois quem se propõe a se apresentar como sacrifício vivo, a vida dele agora é de Deus, tudo que ele faz é para a glória de Deus, ele não pode mais se conformar com o mundo. Tá? Então Paulo começa uma negação, pois quem se propõe a se apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não pode se conformar com o mundo. Como cristãos, somos chamados ao inconformismo, no sentido de não nos conformar com o mundo. Não ser aquela pessoa inconformada que tudo ele contesta, tudo não tá bom para ele. Não é esse tipo de inconformismo, mas é o inconformismo com viver uma vida mundana. O ser humano tem grande dificuldade quando tem suas vontades contrariadas. Você concorda com isso? É coisa da natureza nossa pecaminosa. Eles não gostam de receber não, e muito menos que os digam o que devem fazer. Tem gente, inclusive, que na sua personalidade, quando eles encontram as pessoas que vai dizer o que deve fazer, ele tem sérios problemas. E esse é um dos motivos de encontrar pessoas que são insubmissas. Porque ele tem essa questão de não gostar que digam o que ele tem que fazer ou ela tem que fazer de uma forma super acentuada. Isso é uma fraqueza, inclusive, da natureza pecaminosa, que se mostra na natureza pecaminosa dessa pessoa. É uma fraqueza que nós todos temos fraquezas, mas nessa pessoa está acentuada. Nessas pessoas. E aí se torna totalmente submissa. O evangelho nos confronta a abandonar nossas vontades para fazer a vontade do Senhor. Certa feita, Jesus, diante de uma multidão, falou sobre as condições para ser discípulo. Uma delas foi o quê? Negue-se a si mesmo. Aqui fala de renúncia. O apóstolo Paulo, nesse texto, também usa uma negação. E não. A condição para ter comunhão com Deus e crescimento espiritual começa nesse texto com e não. E não vos conformeis. Quem não aprender a observar e praticar o que está nas Escrituras será sempre um cristão nominal. Ou seja, tem nome que vive, mas está morto. É a Bíblia quem diz. Será mais um no meio da multidão. Não haverá nenhuma diferença de mudança de vida entre ele e o não cristão. Precisamos lembrar que Jesus exige essa diferença. Nós temos que entender o seguinte, aí alguém vai dizer, não, pastor, tem diferença sim, eu estou nos cultos, eu vou no templo. Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Você vai ler os textos que eu já coloquei aqui, no tempo de Isaías, é só ler capítulo 1, lê lá, capítulo 1, versículo 1, até o versículo lá de número 18, 19, mais ou menos, pode ler, lê lá. Você vai ver o que Deus vai dizer para o povo. Eles estão fazendo um monte de coisa e Deus está dizendo, não recebo nada. Então, ir para o templo, eu estou fazendo a obra. Mas qual é a sua vida? Que vida você tem levado com Deus? Qual é o seu comportamento? Então, precisamos lembrar que Jesus quer diferença. Ó, Mateus 5, 13 a 16. Depois de usar a expressão e não, ele aponta uma atitude que deve ser praticada. Ele diz, não vos conformeis. Conformar no original é esquema, aparência, exterior. Significa entrar em um esquema. Não entreis no esquema, tá? Numa aparência exterior, espremer para caber em uma forma que muda todo dia, se comportar igual, ter os padrões do mundo como modelo para nossas vidas, aprovar as práticas do mundo sem reprová-las. Olha o que diz Efésios 5:11. E não sejais cúmplice nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-a. Imagine o crente se amoldando em tempo todo às situações desse mundo. Vai se amoldando. Tá? Conforme a necessidade, ele vai se amoldando. Não, você não pode fazer isso. A cultura tem um papel importante na formação da cosmovisão, quer dizer, visão de mundo, e no comportamento das pessoas.
a Bíblia relata que o sistema do mundo jaz no maligno. Então o maligno influencia para que essa cosmovisão e o comportamento seja contrário à palavra de Deus. Esse sistema usa suas ideologias para controlar o comportamento das pessoas. O inimigo, usando sua sutileza, usa a educação, a mídia, mídias sociais, a televisão, os jornais, entre outros meios de comunicação, como ferramentas eficazes para moldar o pensamento das pessoas segundo seus interesses. Quantas coisas são promovidas nesses meios para poder mudar a mente das pessoas, distorcendo aquilo que a palavra de Deus ensina? Por isso o cristão não pode se render a tais comportamentos, mas precisa estar atento, conhecendo a Bíblia e mantendo uma vida de comunhão com Deus para ser influenciado pelas coisas que são de cima, João 3, e não pelas forças que dominam o mundo secular sem Deus. Como é que eu vou conseguir me nortear, ser norteado pelo meu coração diante de tantos bombardeios que vêm, coisas que eu ouço, coisas que eu vejo, seja na TV, seja na internet, seja no dia a dia, se eu não estiver estudando a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus? De forma nenhuma. Eu vou ser uma presa fácil, eu vou me amoldar facilmente, eu vou começar a fazer concessão. Ah, não, isso aqui, não, isso aqui tudo bem, eu sinto no meu coração que é possível fazer. No seu coração você sente? Eu sinto, de forma nenhuma. Eu não posso me basear pelo que eu sinto, eu tenho que me basear pelo que a Bíblia diz. Eu preciso ter certeza do que a palavra de Deus diz. O coração do homem é enganoso. Você não pode confiar no seu coração, eu não posso confiar no meu coração. O coração é enganoso. Eu preciso estar baseado na palavra de Deus. Eu preciso lembrar que eu ainda sou um pecador, ainda que arrependido. A natureza pecaminosa ainda faz parte, ainda está presente em mim. Ela pode tentar me influenciar, o inimigo pode usar as coisas desse mundo para tentar me atrair, levando em consideração que eu ainda tenho a natureza pecaminosa, que ela vai ser tendente a se inclinar para aquilo. Ela não está no controle, mas ela pode me levar. E eu posso ir aos poucos apostatando da minha fé, até chegar ao ponto de abrir mão da fé e não querer mais nada com Deus, não querer mais Jesus, não querer mais nada e por isso perder a salvação. Mas não porque Deus tomou. Eu abri mão, porque eu abri mão da fé, que é o instrumento para receber a salvação em Cristo Jesus. Se eu abro mão do instrumento que é para receber a salvação em Cristo Jesus, eu não vou estar mais arrependido, eu vou querer fazer tudo aquilo que eu quiser e eu abri mão da salvação. O crente não deve conformar-se com o mundo, porque a forma do mundo muda todo dia. O mundo vive um relativismo. O que é isso? Não existe verdade absoluta. Tudo muda de acordo com o que cada pessoa acha ou acredita. Cada um pensa e vão fazer como quiser. O errado ontem é certo hoje. O repudiado ontem é aplaudido hoje. O vergonhoso ontem é praticado à luz do dia hoje. Isaías 5:20. Nós, porém, seguimos um modelo absoluto que jamais ficou obsoleto. Esse modelo é Jesus, baseado na palavra de Deus. Na mira desses ataques estão nossos jovens. Temos que ter muito cuidado. Eles ficam mais expostos a essa influência através de sua rede de relacionamento nas mídias sociais. Dessa forma, precisam ser fortes para influenciar e não para serem influenciados. E para isso tem que ser treinados. 1 João 2,14 diz: eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Uma mente renovada pelo Espírito Santo transforma nosso comportamento. Presta atenção, uma mente renovada pelo Espírito Santo transforma nosso comportamento. Parte 2, a segunda parte aqui do versículo. Mas transformáveis pela renovação do vosso entendimento. A renovação da nossa mente é uma ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que renova a nossa mente. Que usa a palavra para renovar a mente. Como é que você vai ter uma mente renovada se você não estuda a Bíblia? E se o Espírito usa a palavra para renovar a sua mente? Para renovar a minha mente? Aí você entende por que muitos cristãos têm um mau comportamento. Eles não estudam a palavra de Deus. Eles não meditam na palavra de Deus. Eles não observam a palavra de Deus com a intenção de praticar. Isso é muito difícil. Quem aplica as verdades no nosso coração é o Espírito Santo. Mas eu preciso querer.
Eu preciso me conscientizar disso. Eu preciso colocar o joelho no chão e orar ao Senhor, ou sentar, ou levantar e orar ao Senhor e falar com Ele: Senhor, eu reconheço que sozinho eu não consigo, mas me ajuda. A tua palavra está ensinando isso aqui, eu não estou conseguindo viver isso aqui. Me ajuda, Senhor. Eu tenho certeza que se você perseverar, e eu perseverar e persistir em clamar ao Senhor, Ele ouve a nossa oração. E o Espírito começa a realizar a transformação. Porém, o cristão precisa querer e buscar uma mente renovada permanentemente. Tá vendo? Antes de Cristo, todos nós tínhamos uma mente controlada pela natureza pecaminosa. Nós não tínhamos filtro. Nós não tínhamos limites. Fazia o que queria. Não no sentido de ir lá e cometer um crime, um ato, não. Mas eu estou dizendo no sentido de pensamentos pecaminosos. Passou alguém, vou ficar olhando, vou ficar cobiçando. Não é crente, não é cristão, não serve a Deus, não medita na palavra, não conhece os princípios da palavra de Deus. Está entendendo? Eu não estou dizendo que todas as pessoas que não servem a Deus estão ali o tempo todo cobiçando. Não é isso. Eu só estou mostrando que as pessoas que não servem ao Senhor, eles não têm a palavra de Deus como regra de fé e conduta. O comportamento não é baseado na Bíblia, então eu não posso seguir o mesmo padrão que eles. Por isso Paulo diz: não vos conformeis com este mundo. Agora, o grande problema é que o ser humano ele vive de modelo de comportamento. Então, ele vê alguém fazer uma coisa e ele quer fazer igual. Só que o cristão, se começar a fazer igual àquele que não serve a Deus, ele peca. Porque aquele que não serve a Deus não tem Cristo como Senhor da sua vida. Não obedece à palavra de Deus. São mundos diferentes. Nós não somos mais deste mundo. Nós agora estamos em Cristo Jesus. Pertencemos ao reino. Estamos a serviço do Senhor, debaixo do reino de Deus. O reino não está na sua plenitude, isso é óbvio. Mas nós já temos um vislumbre desse reino. E aí vamos viver de acordo com a nossa vontade? Claro que não. Porém, hoje nossa mente deve se ocupar com as coisas de Deus. Filipenses 4:8, todos conhecem. Então, o que nós devemos pensar? Tá aí. Medite nisso. As maiores batalhas espirituais acontecem no campo da mente. O Espírito Santo orienta o ser humano sobre a vontade de Deus. A diferença é que a pessoa que ainda não se rendeu a Deus não dá ouvido ao Espírito Santo, procurando agir de acordo com a sua vontade, buscando ter vantagem em tudo, porque ele está morto espiritualmente. Uma pessoa que não tem Cristo, ela não pode ter reação para as coisas de Deus porque ela está morta espiritualmente. É por isso que nós levamos a palavra, evangelizamos e oramos pela vida das pessoas. Mas não temos como obrigá-las. Por quê? Porque ela ainda não recebeu vida espiritual. E mesmo quem é um cristão não tem como obrigá-lo. Ele precisa querer servir a Deus, se apresentar como sacrifício vivo. Jesus disse que onde estiver o tesouro do ser humano, aí estará também o seu coração e a sua mente. Mateus 6, 21, 24. Se viver, desfrutar dessa vida, desse mundo, for o tesouro de alguém, então ele vai querer ganhar a vida e ele vai perder. Porque ele vai querer viver de tudo, experimentar tudo e vai perder a vida eterna. Porque ele não quis abrir mão da sua vida para viver a nova vida em Cristo Jesus. Isso é uma realidade. Às vezes as pessoas têm tanta dificuldade de entender por que como cristão eu tenho que passar a fazer isso, aquilo, outro. Não é que você tem que fazer. Tem, essa palavra assim, eu tenho que fazer. Mas entenda, é uma nova vida. E a nova vida, a configuração da nova vida é viver dessa forma. A antiga vida você vivia do jeito que você queria. Sendo que estava sentenciado à condenação eterna. Inferno. Na nova vida, você vive de acordo com o que a palavra de Deus ensina. Porque agora você recebeu uma nova natureza, você agora é filho de Deus, eu sou filho de Deus e temos direito à vida eterna. Praticamos boas obras por causa de quem nós somos agora. Não somos mais culpados diante do tribunal de Deus.
Então, é uma questão de troca de posição. De condenado para perdoado, de criatura para filho de Deus. Entendeu? De destinado à condenação eterna, ao inferno, para a vida eterna. E aí a conduta muda também. Muitas vezes a pessoa não ocupa, não sai de uma situação, de uma vida e vai para uma outra vida, e a conduta dessa pessoa às vezes não é mudada por causa da nova posição que ela agora tem. Ela não tem uma conduta diferente agora na vida humana. Aí, em Cristo não, quer continuar tendo a mesma conduta. Você está em Cristo, recebeu uma nova vida. O comportamento do cristão não está mais voltado para satisfazer as vontades do mundo, mas para glorificar a Deus. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei para quê? Para a glória de Deus. Você tem que se perguntar se o que você tem feito pode ser dito que é para a glória de Deus. Como cristão, não pertencemos a este mundo, mas isso não quer dizer que devemos nos excluir do mundo, mas sim ter um comportamento que influencia as pessoas a reconhecer o Deus que transforma vidas. Mateus capítulo 5,16 diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Entendeu? O resultado do comportamento correto. A boa vontade de Deus na vida do cristão. Eis uma afirmação importantíssima. Ela mostra que para discernirem a vontade de Deus para a sua vida, os crentes não podem apenas depender de sua consciência. Isso é uma verdade. Por isso que você não pode. Eu vou fazer o que eu penso. O que eu acho. Não é o que você pensa, o que você acha, o que a Bíblia diz. A consciência é de fato muitíssimo importante, mas ela tem de retornar constantemente à escola da Escritura, da palavra, a fim de receber a instrução do Espírito Santo. Senão, começa a fazer coisas que vão na contramão da palavra de Deus. Principalmente porque a minha natureza pecaminosa vai querer viver de acordo com o comportamento das outras pessoas. Será impossível para um cristão conhecer a boa vontade de Deus se ele não se propõe a estudar a Bíblia de forma sistemática e com compromisso. Não basta ler por ler. Isso não trará conhecimento da verdade. Mas qual é a vontade de Deus? De forma geral. Qual é a vontade de Deus? Marcos 12, 30 e 31. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Então, esta é a vontade de Deus de forma geral, que abrange todos os mandamentos. Tá? Porque se você ama o teu próximo, você não calunia, você não mente, você não prejudica, e aí é uma série de coisas. Tá? Mas e a boa vontade de Deus de forma específica? Conforme vamos nos aprofundando em estudar para praticar as Escrituras, a palavra de Deus, iremos descobrir o que Deus tem conosco de forma específica. E essa é a dúvida de muita gente. Qual é o meu chamado? Inclusive, eu estou para gravar um vídeo sobre isso aqui no canal. No dia a dia, nos identificaremos com aquilo que fomos chamados para fazer. Só depois que você começar a se dedicar em estudar a palavra de Deus de forma séria. Pastor, mas eu não sou pastor, por que eu preciso estudar a palavra de Deus? Eu não sou professor, para que eu preciso estudar a palavra de Deus? Ei, você precisa estudar a palavra de Deus para saber a vontade de Deus no sentido do caminho. Como você tem que se comportar. Então você tem que conhecer a palavra de Deus. Não é só pastor que tem que estudar, não é só presbítero, não é só diácono, não é só evangelista, não é só... É todos. É todos. Todos nós devemos estudar a palavra de Deus. Você precisa. E conforme você vai estudando a palavra de Deus, você vai identificando no dia a dia algo sobre o seu chamado. Por isso que o conhecimento do chamado não vem do que achamos, e sim do que as Escrituras nos ensinam. Até porque, conforme você vai lendo os relatos bíblicos, tem hora que você se identifica com determinadas coisas. E você fala: Jesus, isso aqui sempre ardeu no meu coração. É isso aqui, ó. E aí? É igual quando estava dando aula de teologia,
Eu digo quando porque no momento eu não estou dando aula, mas quando eu dou aula de teologia, vamos dizer assim, eu sempre dizia para os alunos assim, preste atenção nisso aqui. Curso básico de teologia tem várias matérias. Eu sempre dizia assim para eles, olha, preste atenção e vai estudando as matérias, porque querendo ou não, você sempre vai se identificar mais com uma matéria, ou com duas, ou com três. E talvez seja essas matérias que você vai ter uma maior aptidão de querer se aprofundar mais. Eu, por exemplo, Mário Luna, a primeira matéria que eu me identifico mais é interpretação bíblica, hermenêutica, que está agrupado com a homilética. Por isso que a pregação expositiva, essas coisas. Mas uma segunda matéria é soteriologia, doutrina da salvação. Eu me identifico muito. Toda vez que eu falo de salvação, meu coração arde. Nesse sentido da doutrina da salvação, que eu vejo a grandeza de Deus. Eu, um ser que não merecia nada. E Deus quis me salvar. Ofereceu seu filho Jesus para me salvar. Eu estava perdido. Aí eu fico pensando, vou voltar para o mundo para viver no mundo. Eu já estava perdido e vou continuar perdido. Isso vai me levar para onde? Eu quero viver para o Senhor. Eu quero pedir a Ele força, que Ele me ajude. Me ajuda, Senhor. Para que eu vá até o final. Te servindo, te adorando, te buscando, te louvando. Estar no teu serviço, fazendo a tua obra. Usando os meios que vêm às minhas mãos para divulgar a palavra de Deus, como esse canal aqui que o Senhor me deu. Foi Ele que me deu. Eu jamais sozinho conseguiria. Chegar até aqui com lutas, dificuldades. Hoje no momento que esse vídeo está sendo gravado, tá sendo postado aí para você, 17 mil inscritos. Jamais. Eu sei que tem canais aí que podem crescer, redes sociais hoje estão vendendo aí para poder conseguir, né? Tem pacote para as pessoas conseguir seguidores, conseguir curtidas, conseguir inscritos. Mas esse canal aqui está crescendo normal, gradativamente. E aí eu falo com ele, então, soteriologia, doutrina da salvação. Depois vem liderança cristã. Eu poderia falar aqui umas 4 disciplinas, pelo menos. Mas eu tenho a principal, interpretação bíblica junto com a pregação expositiva. Tanto é que está aqui expondo as escrituras. Então isso aqui é interessante. Preste atenção nisso aqui. Por isso que o conhecimento do chamado não vem do que achamos e sim do que as escrituras nos ensinam. O chamado não, preste atenção nisso aqui, o chamado não está ligado a algo que você deseja para alcançar uma satisfação pessoal. O chamado não está ligado a algo que você deseja para alcançar uma satisfação pessoal. Alguém diz assim, meu sonho é ser pastor. É o sonho dele. Você tem que viver aquilo que Deus quer, não o que você sonha. Seu sonho. Deus não tem compromisso com o sonho humano nesse sentido. Em relação à obra dele, não. Você pode até ter desejos humanos e lutar, pedir a Deus graça e alcançar. Mas em relação à obra dele, Deus não tem compromisso nenhum com vontades humanas. Nenhum compromisso com vontade humana. Nenhum. Tá? E não me venha aqui falar de sonho de José, não, por favor. O sonho de José não era sonho de José, era a revelação de Deus, mostrando para José o que ele ia fazer. Aquilo não era sonho, desejo do coração de José, era vontade de Deus. Confunda uma coisa com outra. Eu tenho vontade de fazer uma faculdade. Isso é uma vontade sua. É diferente. Estou falando ali, não, de revelação, vontade de Deus. Agora, Deus pode ter um propósito na vida de alguém para que ele faça uma faculdade que vai botar ele numa posição e vai usar ele dentro daquela posição, para a obra dele. Aí é uma outra situação. Então preste atenção nisso aqui. Vamos lá mais uma vez, para você não se esquecer. O chamado não está ligado a algo que você deseja para alcançar uma satisfação pessoal. E sim a algo que muitas vezes você até teme. Você tem medo, você tem receio. Algo que você até teme, mas que arde em seu coração e que está ligado exclusivamente ao progresso do reino de Deus. Várias vezes pessoas me abordam e falam assim, Pastor Mário Luna, como é que o senhor se sente
quando o senhor sobe para pregar, do mesmo jeito que sempre, com temor, com receio. É só você me convidar para pregar. Eu posso estar pregando para 5 pessoas ou posso estar pregando para 5.000, se fosse o caso. É só aqui uma ilustração. Eu vou sentir o mesmo receio. Porque é o compromisso de pregar a palavra de Deus. Eu posso ensinar 2 pessoas como posso estar ensinando 5.000. O mesmo receio. Depois que termina, as pernas estão doloridas. Por causa da tensão emocional. Ah, que isso, pastor? E a experiência? Que experiência? A gente estuda e tem certeza que vai falar aquilo que a palavra de Deus ensina? Sim, mas fazemos isso com temor e tremor, porque somos falhos, não somos dignos. Então, o chamado arde no coração, mas muitas vezes você até teme. Mas está ligado exclusivamente ao progresso do reino. Esse canal aqui não está ligado à minha promoção, não. A eu ser conhecido, não. Não é por isso que esse canal existe, não. Agora, eu acabo sendo conhecido como consequência do trabalho que está sendo feito para o progresso do reino. Isso é uma consequência. Aí tudo bem, não tem nenhum problema. Mas não é o meu nome que está aqui em destaque, é a palavra de Deus. É o nome de Jesus. É o Senhor Jesus que tem que ser destacado aqui. Aí alguém vai dizer, mas pastor, durante o momento dos vídeos é anunciado alguma coisa. Isso faz parte da manutenção do todo do projeto. Mas o canal não tem objetivo de venda. O canal não tem objetivo de me promover. Porque a maior parte do conteúdo, 98%, se eu disser assim, e olha que uma hora dessa eu faço aí um cálculo rápido dos minutos que são gastos para falar de alguma coisa aqui, e dou uma porcentagem aqui, rápido aqui, é falado direto da palavra, sem nenhuma interferência. Então guarde isso. Chamado de Deus não é algo que tem a ver com um desejo pessoal seu. Tem a ver com algo que você até teme, mas que arde no seu coração e está ligado inteiramente ao progresso do reino de Deus. Com essa pequena explicação sobre o chamado, você já pode identificar o que é a sua vontade e o que é a vontade de Deus em relação ao chamado dele em sua vida. Pense nisso. Agradável vontade de Deus na vida do cristão. A Bíblia nos ensina sobre aprender a discernir a vontade de Deus e isso só pode ser feito através de estudarmos de forma sistemática a palavra de Deus. Efésios 5:10, aprovando o que é agradável ao Senhor. O cristão precisa entender que não podemos identificar a vontade de Deus com o que está dando certo. Isso aqui é uma outra questão. Existem muitas coisas que estão dando certo e que não são certas. Um grupo planeja um roubo. Faz todo o projeto, vai lá e executa o roubo. Consegue fazer o roubo, divide o valor com todos os integrantes que participaram do projeto. Tudo deu certo. Deu certo? Deu. Agora a pergunta é certo? Não. Então, cuidado! Muitas coisas estão dando certo e que não são certas. Agora, olha aqui um exemplo que eu deixo. Um pastor auxiliar acaba tendo um aborrecimento com seu pastor presidente, sai do ministério e resolve abrir uma igreja levando vários membros da igreja que ele pertencia. Preste atenção. Isso aqui é uma ilustração. Pode ser um pastor auxiliar, pode ser um presbítero, pode ser um diácono, pode ser um membro. Tem casos aí de gente que sai como diácono, sai como obreiro, tá? E de repente se transforma em pastor, saiu, eu vou abrir uma igreja. Presta atenção nisso aqui, tá? Ainda que a nova igreja pareça que está dando certo, o que ele fez não é certo porque Deus não abençoa nada a partir da rebelião. Deu para entender? Não é certo. Pastor, mas é para o reino. Que reino? Isso é uma satisfação dele. Ele está fazendo isso para ele, não está fazendo para a obra de Deus, não. É ele. Ele está preocupado com ele. Então, Deus não tem compromisso com isso. Pode estar dando certo, mas não é certo. O fato de que ao buscar determinado objetivo as coisas acontecerem conforme se esperava, bem como o contrário, tem gente que tem algum objetivo, aí as coisas acontecem como está se esperando. Ou não acontece. Não se constitui parâmetro para definir se a vontade de Deus, se é da vontade de Deus ou não.
Alguma coisa pode estar dando certo e eu achar, então é a vontade de Deus. Alguma coisa pode não estar dando certo e a gente diz assim, não é da vontade de Deus. Tem coisas que não estão dando certo e é da vontade de Deus. Só que está tendo alguns impedimentos, alguns percalços, alguns momentos difíceis. Mas é da vontade de Deus. Você não pode basear a vontade de Deus pelo que dá certo. Ou dizer que não é da vontade de Deus porque não está dando certo momentaneamente. Você tem que basear no que a Bíblia ensina. Aí é outra situação. As coisas podem acontecer da maneira que o indivíduo esperava e não ser a vontade de Deus. Por outro lado, as coisas podem acontecer de forma totalmente diferente do que se esperava e ser a vontade de Deus. O que importa não é a vontade humana, mas a vontade divina. No entanto, ter uma vida consagrada é estar na vontade agradável de Deus. Pois mesmo que as coisas não aconteçam do jeito que se esperava, o cristão terá força e persistência para continuar fazendo o que agrada ao Senhor. Então, aprenda que não se trata do que dá certo, e sim do que é certo segundo as Escrituras. A perfeita vontade de Deus na vida do cristão. A Bíblia revela a justiça de Deus. E qual é a perfeita vontade de Deus para a humanidade? No quesito da vontade moral, não resta dúvida, a definição é clara. A título de exemplo, temos a explicitação da vontade moral de Deus aos Tessalonicenses. Olha qual é a vontade de Deus. Que vos abstenhai da imoralidade sexual. Este é um parâmetro que todo cristão deve ter para a sua vida. Não importa o que a sociedade e as pessoas com quem ela se relaciona diga, essa é a perfeita vontade de Deus. Se abstenham. Aí pessoas estão usando as redes sociais, ou usando a internet e acabam caindo na imoralidade sexual. Qualquer um de nós estamos sujeitos a isso, mas precisamos entender que essa não é a vontade de Deus. Então precisamos sair, nos arrepender. Aos Colossenses, a prescrição é frutificar em toda boa obra. Crescer no conhecimento de Deus. Perseverar nas dificuldades. Ter a alegria do Espírito e dar graças em tudo. Aí outra coisa que é a vontade de Deus. Tá? Colossenses 1, 10 a 12. Então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que necessitam. Que sejam cheios de alegria e sempre deem graças ao Pai. Ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao seu povo santo, aqueles que vivem na luz. Você está gostando, tá? E gostando aqui, tá? Do conteúdo da mensagem, então divulgue o canal. Não esqueça, compartilhe esse vídeo. Dê um like, comente o que você está achando, se ficou até o final, que lugar você está assistindo. Compartilhe o vídeo também, tá bom? 2. O comportamento do cristão consigo. Saiba respeitar os limites nos relacionamentos sociais. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saibais mais do que convém saber, mas que saiba com temperança conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A partir desse versículo, Paulo vai falar do comportamento do cristão em relação aos dons que recebeu de Deus. Quando Paulo diz, porque pela graça que me é dada, ele relembra aos seus leitores que fala através da sua autoridade apostólica. Paulo é um homem que recebeu vários dons de Deus e seu ministério estava alcançando grandes proporções. Mesmo assim, seu comportamento é de servidão e humildade. Ele não se considera melhor do que os outros e ensina aos crentes romanos a não irem além da capacidade da vocação dada por Deus. Nesse versículo temos um alerta contra o narcisismo, onde pessoas cultuam a si mesmas. Paulo havia alertado a Timóteo que haveria pessoas amantes de si mesmas, segundo Timóteo 3:2. É triste as pessoas usarem inclusive seus ministérios para se promover, esquecendo-se de que são servos e precisam andar em humildade, quer dizer, estão tendo um mau comportamento. Esse tipo de comportamento atrapalha as relações interpessoais, ou seja, entre pessoas, pois as pessoas são tomadas pelo desejo de serem vistas e admiradas a qualquer custo. Agora imagine cristãos tomados pelo narcisismo nas mídias sociais. Isso vai na contramão de como deve ser o comportamento do cristão. Os jovens, inclusive, se tornam alvo fácil para a sutileza do inimigo em meio às mídias sociais, pois muitas vezes são movidos pela ansiedade,
que os leva à impaciência excessiva e ultrapassa os limites estabelecidos, podendo se desviar da verdade. Então, nós temos que ter cuidado, porque como é que nós estamos nos comportando com aquilo que Deus nos colocou? Aí as pessoas receberam dons para prestar serviço no reino e estão usando os dons para se promover. E aí, em vez de estar... Aí diz assim, não, eu estou fazendo a obra de Deus, mas no fundo, Deus está vendo. Não, ele está se promovendo. Ele está preocupado com o nome dele ser conhecido, o nome dele ser célebre. Façamos uma torre que alcance o topo e o nosso nome seja o quê? Célebre. Torre de Babel. Como assim? Essa era a intenção deles. Eles não estavam fazendo uma torre no sentido assim, né? Um memorial para poder engrandecer ao Deus criador do céu e da terra. Vamos usar assim, que era muito comum, né? Colocar pedras e consagrar como um memorial. Não, eles estão dizendo, vamos fazer para que o nosso nome seja célebre. E aí, um corre-corre nas mídias sociais, né? Aquele ativismo. Mas no fundo, Deus está vendo a motivação do Mário Luna, está vendo a motivação do outro, da outra, e está vendo qual é a motivação do meu e do seu coração. Está saindo para fazer a obra de Deus, está sendo fotografado, de estar nas mídias sociais, de ter um canal, de ter um perfil no Facebook, no YouTube, no Instagram. Qual é a motivação? Está sendo visualizado mais? Isso deixa você assim, realizado. Eu tenho X seguidores. Eu tenho que olhar quantos seguidores eu estou tendo. É isso? Então, essa não é a motivação correta. O comportamento do cristão com os irmãos. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. O comportamento cristão envolve viver em harmonia uns com os outros. Sede unânimes entre vós. Mas para conseguir viver assim, é preciso que amemos uns aos outros, como Jesus nos mandou fazer. Tá aí, ó. João 13, 34 e 35. Amar, um novo mandamento eu vos dou. Que ameis uns aos outros como como eu vos amei. E diz que eles seriam conhecidos através do amor. Será que é assim que nós somos vistos nas mídias sociais? É justamente baseado nisso que o mesmo apóstolo Paulo orienta a igreja de Filipos da seguinte maneira. Então completem a minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar em um só propósito. Paulo prossegue dizendo, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não pode haver orgulho entre os irmãos. É triste. Pessoas que se acham superiores às outras. Tem muitos que se comportam dessa forma nas mídias sociais e isso nos atrapalha a cumprir a missão que recebemos como Igreja de Cristo. Na Igreja de Roma existiam pessoas de alta sociedade escravos. Então Paulo alerta sobre a discriminação. Muitos cristãos hoje, além de se acharem melhor do que os outros, procuram se relacionar apenas com pessoas que têm maior visibilidade. Isso é algo muito errado. Agora eu vou falar algo meu aqui. Eu, pastor Mário Luna, tenho percebido a surpresa de muitas pessoas quando entram em contato comigo, seja por um comentário aqui no YouTube, seja pelo Instagram, seja pelo Facebook e até pelo meu WhatsApp, por eu responder. Tem gente que fala, pastor, muito obrigado por me responder. Isso demonstra o quê? Que essa pessoa não esperava que eu respondesse porque eu tô aqui no canal. E ele se vê... Será que um homem como esse vai me... Ei, eu sou um servo como vocês. Pequeno, necessitado, carente da graça de Deus. Eu preciso da graça de Deus. Sem a graça de Deus, é impossível viver. É impossível. Então, que o Senhor continue conservando a minha vida. Que a simplicidade e a humildade ela possa continuar. Eu peço a Ele que me ajude, Senhor, me ajuda. E que essa também seja a sua oração. Mas tem pessoas que realmente se espantam
Se espantam. Porque a gente acha que a pessoa não vai responder. E é muito comum. Tem gente que não tem aí, às vezes na rede social dele, 1.000 seguidores, 2.000. Já não responde ninguém, já não responde, não fala. Irmãos, em nome de Jesus. Eu entrei em contato com um pastor uma vez. Eu entrei em contato com um pastor conhecido no Brasil inteiro. Mandei um e-mail para ele. Humildemente. Eu mandei um e-mail para esse pastor. Eu olho o ministério desse pastor, vejo o trabalho que ele tem realizado para a glória de Deus. Deus conserve a vida dele. E eu mandei um e-mail para esse pastor. Eu, sinceramente, até achei que ele não teria tempo. Eu não achei que ele não me responderia, porque ele, sendo quem ele é, não me responderia por isso. Não era essa a minha ideia. Mas ele deve receber uma enxurrada de e-mail. Acredite você, ele me respondeu. E aí eu respondi ele de novo, e ele me respondeu uma segunda vez. Já há alguns anos que isso aconteceu. E eu falei, Deus, muito obrigado. Então é assim que deve ser o nosso comportamento. Isso acontece porque tem um monte de pessoas. Por que as pessoas ficam surpresas? Isso acontece porque tem um monte de pessoas que escolhem quem vão responder e com quem vão interagir. Se eu não responder, é porque eu realmente não tenho como. Mas não é porque eu vou escolher. É esse? Ah, não. Quem eu vou escolher? Deixa eu ver aqui quem eu vou escolher para responder. A maior parte das pessoas, pela bondade de Deus que me seguem, que são inscritos aqui no canal do YouTube, são pessoas que às vezes têm 1, 2, 5 inscritos, 8 inscritos, 10 inscritos. A maior parte são pessoas que têm pouquíssimos inscritos. Eles nem usam o canal para publicar nada. Tem gente que não tem um vídeo sequer. Ele não usa para isso, ele usa para assistir. E eu vou, tem um inscrito, 2, não vou responder. Que isso? Se você precisa entrar em contato comigo, entre em contato. Que Deus me dê graça para responder. Fale. Não tem problema. Posso até demorar um pouquinho para responder, às vezes, os comentários. Às vezes pode ter algum tipo de contratempo. No próprio WhatsApp meu, se eu puder, eu respondo. Todas as pessoas que vieram no meu WhatsApp até hoje foram respondidas. Todas. Ninguém ficou sem resposta. Eu sei que um dia isso pode ser quase impossível. Mas até aqui o Senhor tem me ajudado. Tá? Elas usam como critério que aquelas pessoas vai trazer de benefício para ela. Isso quer dizer que quando são pessoas desconhecidas pelos homens, não interessa se relacionar. Sabe por que isso acontece? Porque não é uma questão que tem a ver com promover o reino. Quando isso acontece, é promoção própria. Agora, quando é promoção do reino, promover o reino, aí é diferente. Por fim, Paulo conclui o versículo da seguinte forma: não sejais sábios a vós mesmos. Pessoas que acham que sabem tudo são extremamente difíceis de se relacionar com elas. O cristão tem a missão de anunciar o evangelho e precisa fazer isso dentro também das suas mídias sociais. Mas como será possível ele cumprir essa ordem de Jesus se comportando dessa forma mundana? Escolhendo quem vai responder, com quem vai se relacionar. Como é que é possível fazer isso? Versículo 17 de Romanos 12. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Natalino das Neves, em seu livro Justiça e Graça, nos fala o seguinte sobre esse versículo. A palavra de Jesus em Mateus 5,44 são repetidas por Paulo. Bendizei o que vos maldizem. Será que alguém, além de Jesus, já conseguiu cumprir integralmente essa recomendação? Mesmo no meio cristão, existe uma grande dificuldade para bendizer, falar bem das pessoas que falam mal a seu respeito, ou fazer bem aos que lhe fazem mal. Imagine o impacto para as pessoas que convivem com você se elas presenciarem você falando bem de alguém que tem procurado te prejudicar. As pessoas vão olhar e falar, meu Deus, como isso pode? É um bom testemunho. Imagine o impacto para as pessoas que convivem com você se elas presenciarem você falando bem de alguém que tem procurado te prejudicar. Isso é cristianismo genuíno.
Na verdade, já que estamos usando o ambiente das mídias sociais também para fazer a aplicação desse texto, quantos cristãos falando mal um dos outros, discutindo, brigando, xingando? E aí? Sem falar nos canais ou perfis que têm como objetivo falar dos erros ou supostos erros que os cristãos cometem e se tornam públicos para que todos falem o que acham, como se as mídias sociais fossem um tribunal onde quem for apanhado em alguma falta deve ser condenado e rejeitado. Nesse caso, não cabe o perdão. O que fazer então com o vai e não peque mais que Jesus ensinou? O que a gente faz com o vai e não peque mais? Aí hoje tem vários canais aqui no YouTube que vêm trazer a vida das pessoas, dos cristãos que caem em pecado. E com isso vai trazendo mais visualizações e mais gente, porque tem muita gente que se interessa por esses assuntos. Sites que se especializaram nisso. Coisas que são fakes, que não é verdade. Outras coisas que são reais, mas que não seriam para esse tipo de fim. E aí? Pastor, mas o pecado tem que ser denunciado. Dessa forma? Foi assim que Jesus mandou fazer? E as pessoas falarem cada um que quer. Gente que fala que nem conhece, nunca viu aquela pessoa na vida. Não conhece. Como é que você vai avaliar a vida de uma pessoa que você não conhece? Mas ele fez isso, tem que ser avaliado. Se nós trocarmos de lugar com algumas pessoas, mas comigo isso nunca vai acontecer. É aí que já começou o grande perigo, porque quando alguém diz que comigo nunca vai acontecer de uma forma assim, é um indício que a soberba já está rondando aí. Porque você precisa primeiro dizer que o Senhor me ajude, me dê força, me dê graça. Que estamos sujeitos, mas que o Senhor me ajude e me livre. É bom ter a oração do Pai Nosso como um modelo a ser sempre observado. Certo? E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não é você que faz, é o Senhor. Agora, cair é porque você cedeu. Paulo conclui dizendo, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Na versão NVT diz, pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. Parece que muitos cristãos não estão preocupados com seu testemunho como Jesus ensinou. Mateus 5,16. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. O que importa é que seus direitos não sejam violados. O que devemos nos lembrar é que, como cristão, não podemos viver para defender causa própria, pois não estamos vivendo mais a serviço das nossas vontades, mas da vontade de Deus. Aí tem gente que bate no peito, a rede social é minha, eu faço o que eu quiser. Então você não vive a vontade de Deus, você vive a sua vontade. Se não praticarmos os mandamentos do Senhor, como podemos nos considerar um cristão? Olha o que diz 1 João 2, versículo 13 e 4. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Opa! Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é o quê que está escrito aqui? Mentiroso. E nele não está a verdade. Ou seja, não tem Deus na sua vida. Está aí. Ó. Porque Deus não compactua com a mentira. Vamos concluir? Aprendemos no Expondo das Escrituras de hoje sobre a sutileza das mídias sociais. Como cristão, devemos ter um comportamento conforme a palavra de Deus e usar nossas mídias sociais não para se promover, para seguir pessoas que possam trazer algum benefício próprio para nós, para brigar, e sim, para pregar o evangelho a tantos sedentos da água viva que é Cristo Jesus. Que de hoje em diante você procure maneiras para usar suas mídias sociais para promover o reino de Deus, ao invés de se promover ou usar tal ambiente para pecar, achando que o onisciente não está vendo tudo. Pense nisso. Pense nisso. Pense muito bem nisso. É hora de termos um comportamento adequado com o que a palavra de Deus ensina em todas as áreas da nossa vida. Porque senão nós não guardamos os mandamentos do Senhor, não o conhecemos, somos mentirosos, podemos abrir mão da nossa fé, porque se essa mentira continuar sendo praticada, vai se tornando prática, e aí abrimos mão da nossa fé, e aí realmente vamos perder a oportunidade da salvação que é oferecida a todos. Então é hora de pensarmos muito nisso, que o nosso comportamento seja de cristão também nas nossas mídias sociais.
Vamos espiar qual é o próximo Expondo as Escrituras? Explicando a leitura bíblica em classe da lição 12, João 14, versículo 4 a 6. O título dessa leitura é A Sutileza da Espiritualidade Holística. Vamos ter um Expondo as Escrituras de João 14, 4 a 6. Você vai aprender muito, mais uma vez, para a glória de Deus. E não se esqueça, a palestra está completa, você pode assistir ou divulgar. Lembre-se que muitos casais estão precisando. Me sigam no Instagram, não esqueça, Pastor Mário Luna Oficial, tá bom? Só assim você tem duas redes aí que está me seguindo. Se acontecer algo em uma, você é avisado pela outra, e assim, ou da outra forma também, tá bom? Siga e receba uma mensagem de ânimo para o seu coração. Você já sabe, no Quai, Ângela Luna, no Instagram, Ângela Manhãs Luna, tá bom? E diga que você chegou até lá por indicação minha. Vamos fazer uma oração. Eu quero agradecer a você que ficou até o final. Diga se você ficou até o final. E se esse Expondo as Escrituras foi produtivo para que você pudesse ter uma compreensão melhor da lição que tem a leitura bíblica em classe exposta nesse Expondo as Escrituras. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer. Muito obrigado. Que o Senhor, Pai querido, aplique as verdades ao meu coração e ao coração de cada um que assistiu, Pai querido, esse Expondo as Escrituras. Que o nosso comportamento, Senhor, seja de acordo com a Tua palavra, quer seja aonde for. Não importa se estamos no lazer, se estamos no trabalho, se estamos em casa, se estamos nas nossas mídias sociais. Pai, que a nossa vida seja um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Que não venhamos nos conformar com este mundo, mas que sejamos transformados pela renovação do nosso entendimento, para que venhamos experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Estou deixando para você aqui 2 recomendações, 2 vídeos aí para você poder assistir. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até o próximo programa Expondo as Escrituras.